Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe seu domingo, que Deus abençoe seu dia. Um domingo especial, um domingo para louvarmos a Deus, um domingo para adorarmos ao Senhor. Faça desse dia um dia especial na sua vida, um dia onde você vai, além das suas atividades, também voltar os seus pensamentos ao Senhor, à palavra de Deus, à oração, aos cânticos, enfim. Que esse dia seja um dia consagrado ao Senhor nosso Deus, não é? Bom, nós temos conversado durante esse tempo, nós temos conversado nesses dias sobre a carta de Tiago, que é uma carta 100% prática. Tiago, ele traz para nós ensinamentos do dia a dia, ele pergunta todo o tempo que tipo de cristão é você, que tipo de cristianismo você vive, e vai confrontando vários temas, vários assuntos, e é muito interessante porque nos leva a pensar e a refletir exatamente no tipo de cristianismo que nós vivemos. Tão atual para os dias de hoje, tão importante para o tempo de agora, que realmente vale a pena um estudo sobre essa carta. Então, nós aprendemos até agora, o que nós aprendemos até agora sobre Tiago? Nós aprendemos que ele escreveu essa carta entre o ano 44 e o ano 60, veja, ano 44, ano 60, e até hoje parece que essa carta veio para nós agora em 2021. Não é? Seu público original são os judeus, foram judeus cristãos, judeus que haviam se convertido e que formaram a primeira igreja, a primeira turma de crentes convertidos do judaísmo. Então, Tiago, ele escreve para cristãos agora, cristãos que estão em perseguição, e ensina a importância de viver na prática esse cristianismo. Ele está falando, então, para cristãos que estavam sendo perseguidos pelo judaísmo e também estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Então, esses cristãos em especial, esses judeus cristãos que Tiago fala, eles estão numa linha de fogo cruzado, eles estão no meio. De um lado, os romanos, Roma, o imperador, o império, e do outro lado, os judeus que os consideravam como hereges, como traidores. Então, ele ensina e ele vai trabalhando essa questão e ele vai ensinando a importância de viver na prática esse cristianismo. Nós devemos viver um cristianismo prático. Nós também devemos viver um cristianismo prático, um cristianismo do dia a dia. Nós vemos aí muita teoria hoje em dia, muitas ações teóricas, muito se fala e pouco se pratica. Então, esse deve ser o nosso pensamento. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? É um cristianismo de fala? É um cristianismo de teoria? Ou um cristianismo de ações? Tiago também ensina que o cristianismo é um constante batalhar. É uma batalha, é uma luta infinita contra o pecado, contra a imoralidade e contra a injustiça. E para vencer essa batalha, é preciso perseverar no meio das dificuldades, pedindo a Deus sabedoria, através da oração. Então, veja que também é um tema importante para o nosso tempo. Nós lutamos exatamente nesse tempo contra essas três coisas, o pecado, a imoralidade e a injustiça. Então, nós precisamos aí ser perseverantes em meio a essas lutas, em meio a essas provas, buscar a cada tempo, a cada dia, sabedoria do Senhor para enfrentar os desafios do dia a dia, para enfrentarmos essa luta e, através da sabedoria vinda do alto, prevalecermos e levarmos também a palavra do Senhor adiante. Tiago também vai ensinar que ser cristão é mais do que falar, é viver aquilo que nós pregamos, é não discriminar o próximo e que a fé verdadeira ela é provada pelas obras e que essas obras não são apenas o que fazemos para o próximo, mas também as nossas atitudes para Deus, para com Deus. Olha como ele é 100% prático. Tudo isso que eu falei aqui agora, nós já vimos nas lições passadas, tudo isso que nós já conversamos até agora,
e como ele é prático. Então, ele vai nos ensinando que o tempo todo nós devemos estar reciclando. Essa é a palavra, uma palavra do século XXI. Nós devemos estar reciclando o tempo todo o cristianismo que nós vivemos, a maneira como nós vivemos esse cristianismo, que deve ser de ação, 100% ação. Então, hoje nós vamos aprender nós vamos falar um pouquinho sobre a língua. Nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da língua, um membro tão pequenininho e que governa todo mundo, e que através desse membro muita coisa boa acontece, mas também muita coisa complicada, muita coisa difícil acontece, né? Então, o texto que nós vamos trabalhar hoje, ele se encontra em Tiago, capítulo 3, nós vamos ler os 12 primeiros versos. Tá? Então, Tiago, capítulo 3, de 1 a 12, se você tiver a sua Bíblia aí, pode abri-la para acompanhar, se não, depois eu recomendo que você faça a leitura desse texto, uma leitura com calma, uma leitura devagar, e assim você vai entender melhor, vai entendendo passo a passo, tá bom? Então, o texto diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Olha que texto, olha que coisa que Tiago fala. Olha como ele é profundo, como ele nos leva à reflexão, não é? Poderemos domar a nossa língua? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, nós vamos aprender sobre o poder da língua, sobre o controle da língua, e ele fala sobre a importância de controlar a nossa língua. Ela é a maior arma que o homem possui. A língua é a maior arma que o homem possui, ela é mais poderosa do que os seus braços musculosos, porque ela tem o poder de destruir vidas. A língua pode matar uma pessoa literalmente, e em vários aspectos também, não só na questão física, mas na questão intelectual, na questão espiritual, pode causar tantas situações. Hoje nós temos aí tão falado o bullying, né, que é uma forma que nós sabemos que as pessoas, né, vão à depressão, vão a estados terríveis, pessoas que chegam a tirar a vida por causa de coisas que falaram, que disseram, palavras impensadas, tantas palavras impensadas que acabam com casamentos, destroem sociedades, destroem amizades e dividem igrejas também.
Então, segundo o texto, nós podemos entender que a língua ela é o porta-voz do coração. A nossa língua é o porta-voz do nosso coração. E a base disso é o ensino do próprio Senhor Jesus, que disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Mateus 12:34 vai dizer isso. Jesus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E aí nós temos que tomar cuidado, então. Então, quando nós vemos uma pessoa que só fala mal dos outros, uma pessoa que faz fofoca, uma pessoa que faz intriga, uma pessoa que trata os outros com amargura, com tristeza, está realmente demonstrando aquilo que está dentro de si, aquilo que está lá no seu coração. Tristeza, amargura, inveja e outras situações aí que podem trazer o mal a ela. Então nós devemos pensar antes de falar que realmente o que nós estamos falando está mostrando aquilo que realmente nós somos e aquilo que realmente está lá dentro do nosso coração. E baseado nessa verdade, nós também podemos concluir que é possível dominar a língua. Como nós podemos dominar a língua? Desde que o coração esteja cheio do Espírito Santo. O coração estando cheio do Espírito Santo, nós conseguimos dominar a língua. O texto de Efésios, capítulo 5, de 18 a 21, ele fala isso. Ele diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Veja como o texto também é um texto bem proveitoso, né? Então, aquele que está cheio do Espírito Santo consegue falar com salmos, consegue falar com hinos, consegue louvar ao Senhor de coração, dá graças a Deus por tudo e dá bom testemunho do Senhor Jesus. Então, quer domar a língua, quer domar a sua língua, quer conseguir fazer isso, esteja cheio do Espírito Santo. Busque mais o Senhor, queira estar cheio do Espírito Santo, não é? E o texto, ele também apresenta aqui uma outra preocupação de Tiago, que é com os que são mestres dentro das igrejas, aqueles que ensinam, aqueles que vão às igrejas, e veja que isso não é um problema atual. As pessoas que falam, as pessoas que ensinam, é um problema muito antigo. Pessoas que querem falar, pessoas que querem ensinar, pessoas que querem liderar e que não têm as devidas qualificações para isso. Era um problema comum naquela época, pessoas que iam às igrejas como pregadores itinerantes, eles eram chamados assim, como pregadores itinerantes. E muitas vezes aqueles pregadores itinerantes não eram pregadores verdadeiros, eles apenas iam de encontro a essas igrejas, a essas comunidades, buscando benefícios, buscando acolhida, buscando comida, buscando benefícios para si próprios, e, na verdade, eles ensinavam coisas que não eram o evangelho puro, que não eram o evangelho verdadeiro. Então, existia também uma forma, existia também uma maneira deles também estarem observando e estarem atentos para que isso não acontecesse, para que essas pessoas que não fossem realmente capacitadas por Deus fossem rechaçadas, fossem tiradas do meio deles. Então, a preocupação de Tiago aqui é justamente essa. E muita gente, hoje em dia, quer falar. Muita gente, hoje em dia, quer falar, quer ensinar, porque isso dá destaque. E não é só falar de qualquer jeito, falar de qualquer maneira, falar sem preparo, falar sem cuidado.
E isso acontecia naquele tempo, e é que muitos, sem o devido conhecimento das Escrituras e da doutrina, saíam ensinando qualquer coisa, indo de uma igreja em igreja para ensinar um evangelho diferente do verdadeiro, e nós devemos estar atentos com essas situações ainda nos dias de hoje. Muitos têm se levantado, muitos têm pregado um evangelho diferente, muitos têm falado outras coisas diferentes da sã doutrina, e nós devemos estar atentos, estar bem atentos se o que é falado, o que é ensinado realmente confere com a palavra de Deus, com o ensinamento das Escrituras. E a exigência do Senhor, ela é muito séria para tais pessoas. Não pensem que aquele que está ensinando de qualquer jeito, que fala as coisas de qualquer jeito, ou que quer tirar proveito próprio para isso, disso não vai passar impune. Não, a exigência do Senhor é muito séria para tais pessoas, pois cabe ao mestre, aquele que ensina, estudar e se aprofundar no conhecimento da verdade, para que não ensine errado. É uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande daquele que ensina, daquele que lidera, de não levar as pessoas para o caminho errado, de não levar as pessoas para o erro, para o pecado, e em vez de trazê-las ao Senhor, afastá-las do Senhor. Jesus disse: ai daquele que fizer tropeçar um destes meus pequeninos. Por isso, a responsabilidade e o julgamento será muito mais duro sobre aqueles que ensinam e sobre aqueles que lideram. E a palavra usada no original para juízo, que é apresentada aqui no texto, a palavra usada lá no original para juízo é a mesma que aparece para julgamento diante de um crime. Culpado ou inocente. Culpado ou inocente por ensinar pelo que está ensinando. Enquanto todos estarão sendo julgados para o recebimento do galardão, os mestres, aqueles que ensinam, além de serem julgados para o galardão, passarão por esse tipo de julgamento sobre o que foi, sobre o que ensinaram, sobre o que falaram. Mas esse julgamento é do Senhor. Não cabe ao homem, não cabe a mim, não cabe a você. Podemos até não concordar de vez em quando com alguma coisa, mas esse julgamento cabe ao Senhor. É o Senhor que vai julgar e recompensar a cada um. E voltando para a questão da língua, então, a língua ela é tão poderosa, e até nessa questão do julgamento ela entra, não é? Que muitas vezes ficamos julgando, saímos falando, e muitas vezes até de uma forma não autorizada, não é? Sem conhecimento devido. Então a língua ela é tão poderosa que ela é comparada a coisas bem pequenas e que fazem grandes coisas. Ela é comparada ao freio do cavalo, tão pequenininho ali no cantinho da boca do cavalo, e com ele o cavaleiro leva ele para qualquer lado, para qualquer lugar, faz o cavalo se movimentar, e olha a força que o animal tem, e aquele freio tão pequenininho governa. O leme que controla um enorme navio, há uma pequena chama que incendeia uma floresta inteira, e esses dias que tivemos vários incêndios aqui na região, nós podemos ver isso, uma pequena chama que ninguém sabe de onde vem, causa um incêndio terrível, que muitas vezes perde o controle, queima uma floresta inteira. Então, para Tiago, quem consegue refrear completamente a sua língua é porque atingiu a perfeição. E é uma pessoa que é capaz de controlar o seu corpo, o seu próprio corpo, é capaz de controlar-se por inteira. E nesse caso, controla também os seus impulsos para não pecar, para não agir contra a vontade de Deus. Então, Tiago nos leva a pensar nisso. E isso é importante, porque muitas vezes nós estamos prontos, muitas pessoas estão prontas para julgar a atitude do próximo, para julgar a atitude do outro, o que o outro disse, o que o outro fez, como agiu. Estamos, então, prontos para julgá-lo, porque nós temos condição de controlar todo o nosso pensamento, nossas atitudes, o nosso corpo, a nossa própria língua, para não pecarmos. É isso que Tiago coloca. Será que nós estamos nessa condição?
Então, Tiago usou essas ilustrações para dizer que as pequenas coisas, como a língua, podem produzir grandes resultados. A mesma língua que destrói vidas, ela também é capaz de edificá-las, e essa deve ser o nosso pensamento, deve ser o nosso desejo. Use a sua língua para edificar pessoas, use a sua língua para levantar pessoas, aqueles que estão caídos, que estão muitas vezes desesperados, sem saber o que fazer. E ele compara, então, a língua desenfreada àquele fogo que é aceso pelo inferno e que causa uma devastação e fica sem controle. Assim são as palavras não medidas, muitas vezes perversas, que só trazem prejuízos para os cristãos. Aquele fogo que é acendido pelo inferno mesmo. Vai lá buscar a chama do inferno para acender esse fogo e fazer mal às pessoas. E essas coisas só trazem prejuízo aos cristãos. Por isso nós devemos tomar cuidado com o mau uso das palavras. Blasfêmias, calúnias, fofocas, falso juramento e outras coisas que vão sendo usadas, né? Palavras torpes, palavras mal faladas, palavras malditas, palavras impensadas, coisas que como essas têm o poder de destruir, têm o poder de manchar e até de corromper o caráter de outra pessoa. Então, quando nós lemos os versículos 8 e os versículos 9, nós temos a impressão de que Tiago está concordando de que não tem jeito e que essa é a natureza humana. Então, dá a impressão de que realmente ele concorda, quando ele fala que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. Então, dá essa impressão que ele realmente concorda, que não tem jeito, essa é a natureza humana mesmo, e que as coisas são assim. E sabe, as coisas são assim, essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Mas, na sequência, ele fala que não deve ser assim. E nós devemos, então, santificar a nossa língua para sermos uma fonte de águas boas, como árvores frutíferas que dão bons frutos. E isso é o fruto da nova natureza do cristão. Ou seja, só através de Cristo nas nossas vidas, só através da presença do Espírito Santo nos nossos corações, governando, controlando os nossos pensamentos, dirigindo as nossas ações, as nossas vidas, com os nossos pensamentos voltados para Deus, nós teremos condições de ter uma língua que vai promover bênção, ao invés de promover maldição nas vidas das pessoas. E como nós estamos escassos de gente que abençoa, de gente que tem uma boa palavra, de gente que traz algo de bom para construir na vida dos outros, não é? Então, pense nisso, pense nesses frutos da natureza do cristão e olha aqui para concluir, nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas palavras. Aí o texto de Mateus 12, de 36 a 37, fala sobre isso. Nós devemos ter cuidado com a mentira, Salmo 116, 1 vai dizer isso, né? Quanto à nossa maneira de falar, pense antes de falar, veja como você vai falar. Se está nervoso, não fale, se cale, beba um copo d'água antes, mas não fale se está nervoso, enfie a cabeça dentro do congelador se for preciso, mas não fale se está nervoso. E as nossas palavras devem ser sempre agradáveis, né? Colossenses diz que elas devem ser temperadas com sal, devem ser bem agradáveis. Então, muitas vezes nós não sabemos como falar, temos uma verdade para dizer, temos algo importante para falar, temos algo que precisa ser dito, mas erramos na hora de falar e tudo aquilo perde o efeito, tudo aquilo vai para o ralo e aquilo que era para construir acaba se tornando um mal ainda maior. Que uso nós estamos fazendo da nossa língua? Que tipo de palavras tem saído da nossa boca? E para terminar, são 3 coisas que não voltam atrás. São 3 coisas que não tem jeito, que elas não vão regressar jamais. A flecha que foi atirada, ela não volta. A palavra falada e uma oportunidade perdida.
que você não perca a oportunidade de falar uma boa palavra. Que você não perca a oportunidade de dizer uma palavra para abençoar alguém. E que essa flecha, ao ser lançada, seja uma flecha abençoadora na vida dos outros. Pense nisso. Que Deus abençoe você e que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, por esses poucos minutos, ó Deus, de meditação. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, entender qual é a tua vontade na nossa vida e que nós possamos, ó Deus, refrear a nossa língua e usá-la para o bem, Senhor. Controla a nossa vida, o nosso ser, os nossos pensamentos, Senhor Deus, para que nós sejamos bênçãos também no falar, ó Deus. Nos abençoa nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos veremos mais tarde.